Meu irmão e minha irmã, o Senhor te dê a paz. Pela capa do vídeo de hoje, você deve ter percebido, né, que Capítulo das Esteiras, o nome não é conhecido. Se você é da família franciscana, sim, você está por dentro. Mas por que é que eu estou gravando esse vídeo? Por causa da grande alegria que eu estou tendo de poder participar desse encontro. Um encontro que reúne membros da família franciscana, da chamada Primeira Ordem, a Segunda Ordem, que são as Clarissas, e leigos, né, da Ordem Terceira. Desde jovens também, os jovens da Jufra, infância, possivelmente haverá também crianças e adolescentes, mas sobretudo nós, que professamos na Ordem Franciscana Secular, nós estaremos tendo a alegria de fazer aquela experiência que Francisco, em 1219, teve com seus irmãos. Ele reuniu cerca de 5.000 irmãos que começaram a segui-lo lá em Assis para um capítulo, para uma reunião importante, uma reunião capitular é chamada, né? Então, para que isso? Para decidir algumas coisas importantes sobre a missão que aqueles frades iriam começar a assumir. E por que Capítulo das Esteiras? Por conta da simplicidade, não tinha como acomodar, então ficaram em choupanas e dormiram praticamente no chão, enfim, a simplicidade. Então, toda vez que há uma reunião importante, se fala, nós teremos um Capítulo das Esteiras. É uma espécie de rememoração, é algo que é bastante... A gente fala que toca o coração e, de certa forma, desafia o coração a percorrer os passos de Francisco e os primeiros irmãos e irmãs. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse capítulo, de modo especial, em Canindé, ele encerra uma série de atividades e de celebrações dos jubileus franciscanos. Desde 2022, celebrando a nossa regra, né, quando São Francisco compôs, escreveu, propôs a primeira regra para que os seus irmãos seguissem, aí nós começamos a perceber que aquela maneira de viver, aquela maneira de seguir a Jesus, realmente encantou aqueles primeiros irmãos e nos encanta até hoje. Então, para que nós estamos reunidos em Canindé? Eu estou em Uberaba, onde estou gravando anteriormente, né, e viajo daqui a pouco, mas para quê? Para justamente experimentar isso, né? Quer dizer, um encerramento, quer dizer, é um marco na caminhada, o encerramento de uma série de jubileus. Tá. Mas também, e isso é mais importante, para experimentar a unidade da família franciscana. Com tantos rostos, como eu disse, né? Os frades, as irmãs, leigos de um modo geral, todos nós estaremos lá reunidos como um só corpo. Então, é uma maneira de fortalecer a nossa identidade, dizer sim a Jesus do jeito de Francisco e Clara. E ali renovaremos o nosso compromisso com a casa comum. Essa proposta, que é claro que a gente usa esses termos, principalmente a partir do Papa Francisco, mas qual é a grande proposta? É o cuidado com a criação. Isso vem desde Francisco e com os vulneráveis. Por quê? Francisco assumiu, desde o começo, uma vida simples, uma vida de menor. E essa assemelhação, ele se tornou um pobre entre os pobres. De certa forma, nós estaremos querendo que a nossa espiritualidade esteja conectada até Assis e, de certa forma, respondendo aos desafios socioambientais, aqueles que nós enfrentamos hoje. De certa forma, condensando o que eu disse, porque é uma agitação do lado de fora, mas dizer isso, gente, não é possível que, ao lembrarmos do pobrezinho de Assis, nós esqueçamos, não é possível que a gente se esqueça de que ele é considerado o santo da ecologia, sim, mas muito mais do que isso, o irmão de todas as criaturas. Todas. Entre essas criaturas, os filhos e filhas de Deus, os mais sofridos, os mais esquecidos. E aí, junto com essa renovação desse compromisso com a casa comum, dá uma visibilidade ao legado de Francisco e Clara. O capítulo é uma forma de servir como um testemunho público da atualidade desses valores franciscanos. Quais são? A paz, a fraternidade e a minoridade.
Não vou me estender porque eu vou deixar aqui o material para que você possa aprofundar e depois nós vamos retomar alguns elementos da experiência que nós teremos na próxima sexta-feira. Eu quero gravar um vídeo falando sobre isso, mas gostaria que você acompanhasse com carinho e depois a conexão que há entre Assis e Canindé. É um caminho de fé que une essa origem do carisma que teve lá na Itália com aquilo que nós vivemos hoje, desde as pessoas que têm devoção, mas principalmente nós que somos ligados à ordem franciscana, somos da família franciscana. Fraterno abraço, paz e bem.